Instigar sobre coisas simples, desfocando da desgraça, violência e dor. Já era hora de remar contra a maré das abordagens tradicionais do jornalismo. Já estava no tempo de flertar reflexões mais profundas sobre a vida, colocar no tatame tudo aquilo que não foi dito. Surgiu então pequenos golpes de inspiração para as batalhas da vida. Aqui é a Divina Profana, do Explana, e estamos com a galera do Sobre o Tatame. Então, aqui é a Jo, o Jonas e o Gustavo. Então, Jonas, como é que surgiu o tatame? Cara, sobre o tatame, acho que muita gente pensa que é algum trabalho voltado para o campo das artes marciais, mas na verdade o nome a gente criou como uma metáfora à vida da gente. Então, no fim das contas, é sobre a vida que a gente está falando, porque a gente acredita que está todo mundo correndo e lutando atrás dos seus sonhos. E como é que a gente faz isso? A gente cria conteúdos, cidadania, comportamento e cultura. Nós somos 17 pessoas e que são constantemente provocados e quer mostrar o lado positivo da nossa cidade, do nosso estado, em cima desses conteúdos, seja ele em texto, em um material audiovisual ou numa cobertura em algum evento que tem um foco em dar um olhar mais afetuoso para a cidade. E qual foi o ponto de partida? Cara, o ponto de partida foi... Eu acordava com a minha mãe assistindo todos os noticiários policiais logo no começo da manhã e aquilo deixava ela com um olhar muito tenso sobre a cidade da gente. E como jornalista por formação, eu comecei muito a me questionar o papel mesmo do jornalismo, como ele se consolidou. Então eu pensei, cara, e se eu criasse uma coisa que pudesse remar contra isso? Então foi a partir dessa ideia que a gente começou a criar conteúdos que mostrassem, como eu falei anteriormente, os aspectos positivos da nossa cidade, incentivando ali, como o Duvey falou, pequenos golpes de inspiração para que a gente possa olhar uns aos outros como parceiros e cúmplices de uma cidade mais conectada, mais afetuosa e mais inspiradora também. Jo, a gente observa que a equipe é composta por diversos profissionais, áreas diferentes. E como é que ocorre essa aglutinação, a criação das pautas? Como é que isso acontece? Então, o site ele é realmente diverso, né? Assim, a gente tem 2 editoriais, o Gustavo normalmente ele toma conta dessas pautas. E atualmente nós temos relações públicas, designers, psicólogas, a galera do direito também soma. Então, assim, são diferentes frentes, diferentes visões para a gente conseguir abordar, fazer um jornalismo mais humanizado. E, assim, atualmente eu percebo que nós estamos com um time legal de colaboradores, que é justamente essa galera que está de fora, que não é parte da equipe de redatores oficiais, né, com pautas bem definidas. E aí eles procuram o Gustavo, ou o Jonas, ou alguém da equipe e fala que quer somar, né, que quer somar com alguma área que converse, que dialogue com essas 3 frentes que a gente trabalha, que é cidadania, comportamento e cultura. É uma equipe múltipla, mas a gente consegue alinhar muito bem esses temas que a gente vai trabalhando. Tanto que a gente tem 2 eventos, né, que são da casa, que é o Sobre o Tatame Sessions, que trabalha propriamente com cultura e com música, e o Ela é Sobre o Tatame, que é um projeto voltado para mulheres. Então, assim, são 2 projetos distintos, né, com públicos muito distintos, mas que a gente conseguiu dividir muito bem dentro da equipe. O Ela é Sobre o Tatame, por exemplo, é um projeto que é liderado pela equipe feminina do site. Então a gente conseguiu dividir muito bem com as meninas, a gente fez 3 encontros no ano passado, produziu um podcast, produziu vídeos e assim funcionou muito bem, tudo com o apoio dos meninos ali na retaguarda. Reflexão, vida, são palavras-chave que estão presentes nos textos de vocês, nas publicações. Como é que vocês constroem conteúdos de valor para a galera que lê, que acompanha vocês nas redes sociais? Então, reflexão e vida, ela está muito atrelada ao nosso olhar. Então, eu acho que é o nosso olhar sensível sobre a cidade. Não só sobre a cidade, né? Como a gente tem conexão hoje com São Paulo, com Portugal, é muito da forma como esse nosso olhar, esse nosso olhar sensível, ele é algo que está bem interligado entre todos os redatores. Então, a gente consegue gerar valor, consegue gerar vida, consegue gerar essas reflexões por conta de estarem todos muito bem integrados, assim, sejam nos seus núcleos. Somos de várias áreas e aí ao mesmo tempo a gente se divide entre produtora, se divide entre evento e se divide entre os textos. Então o site, por exemplo, se você olhar um texto hoje de cultura, você vai olhar no outro dia um texto sobre cidadania e no outro dia um texto sobre comportamento. Mas o que é que a gente consegue articular bem? Que cada um desses textos, cada um dos nossos materiais, seja em vídeo, seja em texto, seja nas redes sociais, cada um deles tenha um pouco, tanto de cultura, quanto de cidadania, quanto de comportamento.
A gente observa que tem pessoas em outros estados, outros países. Quem é essa galera que está lá? O foco do Sob Tatame também é se conectar. Então, em cada oportunidade que a gente tem de parceiros aqui em São Luís, parceiros como a Cozinha Ancestral, o Cores da Vila, o Sebrae Maranhão, que vão surgindo ao longo do caminho, a gente busca e estabelece em todos os eventos que a gente está, dentro de São Luís e fora de São Luís, fazer essas conexões. Ou seja, a gente consegue contar histórias tanto de São Luís quanto histórias do Brasil todo. Então a gente recentemente, em setembro do ano passado, foi para João Pessoa. Então a gente, além de contar a história de São Luís, começou a contar histórias de lá. Então eu acho que é esse fluxo, é essa forma da gente estar o tempo todo se conectando que faz com que a gente se estabeleça como pessoas que não estão somente em São Luís, mas em todo o país e em todo o mundo. Então, bebês, eu quero agradecer essa galera aqui que nos dedicou um pouco do seu tempo, da sua manhã, enfim, agradeço bastante. Agradecer. Gratidão. Gratidão. Cara, continue fazendo esse trampo, porque ele é necessário e urgente para nossa cidade, para o nosso estado. E tamo junto, contem com a gente. E a gente tá aqui. E a gente só isso. tem a somar. Tamo junto, galera. Bora se abraçar. Resistir, né? Bora se abraçar, gente. Ai, fofo. Bora.